Meus irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe você inscrito, você não inscrito no canal. Deus colocou uma palavra aqui no meu coração e eu estarei passando para todos vocês nessa oportunidade. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 11, o versículo 44. João, capítulo 11, o versículo 44, uma passagem bem conhecida que fala sobre a ressurreição de Lázaro. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Esta é uma passagem bem conhecida, fala de uma família onde Jesus gostava de ir muito nesta casa, a família de Marta, Maria e Lázaro. E em uma certa ocasião houve uma enfermidade no Lázaro e mandaram chamar Jesus, mas Jesus veio depois do quarto dia. Isso nos ensina o tempo de Deus sobre todas as coisas. Tudo está no tempo de Deus, na hora de Deus, no momento de Deus. E dentro desse texto da ressurreição de Lázaro, eu quero deixar algumas lições e eu quero intitular essa reflexão da sepultura para a mesa. O versículo 11 do capítulo 11 nos diz assim: assim falou e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. O que nós aprendemos aqui Lázaro estava morto, mas ainda continuava sendo amigo de Jesus. Não importa a dificuldade que você se encontra, a maneira como está a sua vida espiritual, lembre-se que Jesus ainda te ama, Jesus ainda é o seu amigo. Lázaro estava morto, mas Jesus ainda era amigo de Lázaro. De repente você está afastado da igreja, não vai mais para os trabalhos na igreja. Então fique com esta primeira lição: Jesus ainda é o seu amigo. Jesus ainda quer ter um encontro contigo, porque Ele não desampara os seus amigos como Ele fez com esta família, como Ele fez com Lázaro. A segunda lição está no versículo 35. E Jesus chorou. Quando Jesus chegou em Betânia, muitas pessoas ali chorando, Marta, Maria, todos estavam chorando, e Jesus também chorou. O que nós aprendemos é que Jesus ele chora conosco nas nossas dificuldades, nos nossos momentos de angústia, nas nossas tribulações, na perca de um ente querido, nos momentos daquele nosso familiar no hospital, no presídio, numa situação mais difícil. Lembre-se que Jesus, o nosso amigo fiel, Ele chora conosco, Ele contempla o nosso sofrimento, Ele contempla a nossa dor e Ele está conosco a todos os momentos, inclusive nos momentos mais difíceis, que foi no caso de Marta, Maria, aonde elas vieram perder o seu irmão, já tinha sido sepultado, mas Jesus chorou com elas, Jesus abraçou com elas, colocou a carga sobre os seus ombros. Esta é a segunda lição.
Lembre-se, Jesus, ele chora conosco, ele está na batalha conosco a todos os momentos. A terceira lição está no versículo 43 e 44. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. A terceira lição: quem ouve a voz de Jesus, ele não fica mais no túmulo. Outrora, muitas pessoas que estavam no mundo do pecado ouviram a voz de Jesus e hoje serve a Deus, faz a obra do Senhor, trabalha na obra do Senhor, porque quem ouve a voz de Jesus, ele não fica mais no túmulo do pecado, ele não fica mais sendo escravo do pecado, porque a voz de Jesus, ela ecoa muito forte na vida do ser humano, basta nós darmos lugar. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. De repente, eu estou falando para pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor, por um motivo ou outro se afastou da presença do Senhor, mas Jesus está falando contigo neste dia, nesta noite, nessa madrugada. Eu não sei a hora que você, meu irmão, minha irmã, vai estar ouvindo esta mensagem. Lembre-se que Jesus te ama, ele chora por você, não importa o estado que você está, Jesus, ele te ama. Então a terceira lição é: quem ouve a voz de Jesus não fica no túmulo. Esta é a terceira lição. A quarta lição está no versículo 44. E o defunto saiu tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Quem ouve Jesus não fica mais envoltos em faixa, não fica preso, não fica engessado, não fica paralisado, porque o nosso Deus, ele tem todo o poder no céu e na terra, todo o poder está nas mãos do nosso Senhor. O texto diz que Lázaro já estava sepultado e muitos ali já tinham perdido a esperança, já tinha desistido, mas Jesus chegou e mandou tirar a pedra. O que nós aprendemos que a gente precisa fazer a parte da gente, tirar a pedra para Jesus realizar o milagre. Jesus, ele quer operar o milagre em nossas vidas, mas muitas das vezes a gente não quer fazer a parte da gente. Deus derrubou as muralhas, mas Josué teve que rodear aquelas muralhas para Deus derrubar através da sua obediência. Sepultura é um lugar de silêncio. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30, que há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Então, infelizmente, muitas pessoas espiritualmente estão mortas. Então, a sepultura é um lugar de silêncio, é um lugar de escuridão. Muitas pessoas que estão na escuridão do pecado, do ódio, do rancor, das práticas que não agradam a Deus. Mas quando ouve a voz do Senhor, essas pessoas ressuscitam espiritualmente falando. Uma outra lição que nós aprendemos é as mãos atadas. O versículo 44 fala que as mãos estavam atadas. Quando a Bíblia fala de mãos, fala que pessoas que estão com as mãos atadas, elas não podem
abençoar, elas não podem abençoar outras pessoas, elas não podem orar com imposição de mão, elas não podem contribuir, ela não pode ajudar na igreja. Paulo, em Atos capítulo 28, quando Paulo chegou numa ilha chamada Malta, ele foi juntando ali alguns gravetos para fazer uma fogueira, e uma víbora picou a sua mão, e muitos ali pensaram que ele ia morrer, mas ele jogou aquela víbora no fogo e continuou fazendo a obra do Senhor. Muitas pessoas estão com as mãos atadas na obra de Deus, não conseguem mais entregar um folheto, estão sem força espiritual, mas esta palavra neste dia te dá ânimo, te dá força, porque Jesus está falando contigo através da sua palavra. O texto diz que os pés de Lázaro também estavam atados com faixas. Quando a Bíblia fala dos pés atados, são pessoas que não conseguem mais ir na igreja, não conseguem congregar. O salmista diz no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hebreus capítulo 10, o versículo 25 nos diz que nós não podemos deixar a nossa congregação, como é o costume de alguns, porque o dia da vinda do Senhor Jesus está se aproximando a cada dia. As pessoas com os pés atados, eles não conseguem visitar nos hospitais, nos presídios, evangelizar nas ruas. Infelizmente, Lázaro estava nessa situação, estava com suas mãos atadas, os seus pés atados e o rosto também estava envolto em lenço. O rosto em volta fala que Lázaro estava sem visão. Muitas pessoas estão sem visão espiritual, perderam a visão de Deus, deixaram de olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. O ouvido estava tapado também, e devemos estar com os nossos ouvidos aguçados à voz do Espírito Santo. A sua boca estava tapada também. Devemos louvar a Jesus, glorificar a Jesus, falar de Jesus. Então Lázaro estava numa situação muito difícil, mas quando ele ouviu a voz do Senhor Jesus, Jesus disse, olha, desligai-o e deixai-o ir. Aí nós aprendemos mais uma lição. Quem ouve a voz de Jesus fica livre para servir a Jesus, andar com Jesus, fazer a obra com Jesus. Eu imagino a felicidade de Marta e Maria, dos seus amigos que estavam ali. O versículo 45 nos diz, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Houve ali uma grande conversão através da ressurreição de Lázaro. E no capítulo 12, o versículo 2, vai concluir o tema da nossa reflexão deste dia, da sepultura para a mesa. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele, com Jesus. Então, olha o tamanho da bênção que Jesus trouxe para esta família. Da sepultura, do estado em que Lázaro estava, 4 dias morto, agora estava na mesa, ceando com Jesus. É isso que o Senhor Jesus quer fazer contigo, quer fazer com você, meu irmão, você, minha irmã, que está parado, que está afastado. Quem ouve a voz do amigo Jesus não fica mais aprisionado, não fica mais engessado em faixas, porque servir a Deus é ser uma pessoa livre
para a glória do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida. Esteja compartilhando esta mensagem com aquelas pessoas que estão paradas, que não vão mais à igreja, pessoas que não são evangélicas. Nos ajude a espalhar a palavra do Senhor. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, visite o nosso canal. Temos ali umas 160 reflexões ou mais e vários temas de mensagem para você que gosta de pregar. Tem o Ministério da Pregação, do Ensino. Esteja comentando também, comente a respeito das mensagens e Deus continuará abençoando a sua vida. Continue orando por nós, para que nós possamos continuar fazendo a obra do Senhor para a glória de Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.